Olá, estamos iniciando mais um Viva Bem Multimídia. O nosso foco está em histórias que a vida conta. Vamos aprender com pessoas que vão estar aqui conosco, contando seu estilo de vida, alguma experiência que passaram, uma maneira diferente de dizer que é possível sim viver bem. Vamos ao episódio de hoje. Olá, amigos do Viva Bem Multimídia. Faz um tempinho, não é? Não muito tempo atrás, aliás, gravei um pequeno vídeo dizendo para vocês que nós estamos aguardando um momento especial para reiniciarmos nesse ano de 2021. E chegou o momento. Hoje vocês estão assistindo o primeiro programa inédito e nós vamos ter um enfoque diferente nesse ano de 2021. Histórias que a vida conta. Eu vou conversar com pessoas que têm uma caminhada de fé, uma caminhada de disposição para a vida, de estar de bem com a vida, não é? Viva bem, não é assim o nosso programa? E vou começar conversando com um amigo que, de tanto tempo que a gente é amigo, eu já nem sei mais quanto tempo faz. Gustavo Lemertz, eu sei que ele é conhecido de boa parte do pessoal que está acompanhando a gente hoje à noite. Gustavo, obrigado por estar conosco e por inaugurar ou reinaugurar, né, com o programa de número 92 no nosso Viva Bem Multimídia, esta nova maneira, então, de nós falarmos com os nossos internautas, com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, nos nossos canais, a partir deste programa de hoje. Gustavo, teu boa noite para a turma que está nos acompanhando. Obrigado de novo por estar com a gente. Grande, Heitor. Realmente é um prazer muito grande de estar em contato direto contigo, vamos dizer assim, virtualmente, direto, né? Mas, enfim, que bom que tu pegou esse tema tão atual, né? Pois é. De viver bem, porque nesse momento tão difícil que estamos passando, viver bem é quase uma arte, né? E nós temos que procurar trabalhar em cima dessa situação mentalmente, se posicionando e agindo. Boa noite, internautas. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês. Beleza, o Gustavo Lemertz é da área automobilística em todos os sentidos, gosta de carro, e já vi alguns carros que ele deixou assim no top, né? Eu gostava de passar na oficina lá para ver algumas que ele estava fazendo. Sabe o que eu lembro, Gustavo? Uma Rural Willys vermelha e branca, cara. Tu estava deixando ela aqui, ó. Deixando ela nos trinques, E né? assim Foi feito toda ela. Assim, tu tinha umas surpresas muito legais e um pouco disso nós vamos falar também. Mas quando eu brinquei antes, que eu já não lembro mais quanto tempo que eu falo contigo ou quanto tempo eu te conheço, para melhor dizer, né? Tu andava de bicicletinha, eu acho que de 3 rodas, quando eu ia de vez em quando lá para conversar com o teu pai. Bem possível. Teus pais, os meus pais tinham um bom contato através das comunidades, né, evangélicas, meus pais no bairro Guarani, vocês lá no bairro Primavera, e muitas vezes eu conversei, ou mesmo já depois, mais tarde, na oficina, e é um prazer muito grande. E nós conversamos muitas vezes na oficina também. Né? Quantas vezes deixava o carro ali, não, isso leva 1 hora mais ou menos, eu não vou fazer outra coisa. O Gustavo está aí, e lá vinha um cafezinho e uma boa conversa. E essas conversas, nos últimos tempos, foram interrompidas por um evento que aconteceu na tua vida. Eu queria que tu falasse um pouco para nós como é que foi isso e o que é que isso impactou na tua vida, por favor. Só uma ressalva antes. Fala, quando querido. O carro tinha que ficar na oficina, eu fazia questão de te levar para Lomba Grande, porque era sempre muito agradável o nosso papo. Nossa conversa fluía ao natural, né? Então a gente buscava tantas coisas e tantas histórias da vida, e tantas situações, e sempre foi muito bom, né? Muito bacana. Mas, enfim, beleza. O que aconteceu? Aconteceu em 10 de julho de 2015. Eu saí para o meu lazer, eu saí para dar uma passeada de moto com meus amigos. Andei muito tempo de moto, fazia trilha no passado, tenho grandes amigos ligados ao meio, e depois da trilha a gente passou para viajar de moto estradeira. E na época a gente resolveu ir para o Motoneve, lá para Lages. Um lugar, como o nome diz, Motoneve, um lugar extremamente frio.
E 10 de julho de 2015 eu saí para esse passeio tão esperado, para passar um final de semana com a turma dando risada e falando sobre moto e acelerando moto. E numa das curvas, não é de Santos, é de Vacaria, assim. Numa das curvas, eu encontrei um caminhão. Eu bati de frente no caminhão. E ali, realmente, eu não sabia o que me esperava. Na verdade, existe, eu acho que um mecanismo de segurança no cérebro, porque eu me lembro dessa situação toda, eu chegando no posto do Abacaxi na BR-106 para me encontrar com a turma para viajar. E daí o circuito todo eu não lembro, e a partir do acidente, quando 16 dias depois do coma, eu acordei no hospital. Eu saí para um lazer e mudou a minha vida. Que bom que mudou, né? E não encerrou. Essa é a verdade. Eu acho que esse é um testemunho já muito bacana no começo, esse reconhecimento de que a vida continuou de uma forma diferente, mas que a vida foi preservada, mantida. E eu acho que esse é o ponto essencial. Nem todo mundo entende a vida dessa maneira. Muitas pessoas entendem a vida, eu gosto de usar muitas vezes essa ilustração quando a gente vai num cemitério, está lá a estrelinha dizendo o dia que nasceu e a cruzinha dizendo o dia que morreu. As pessoas veem a vida nesta finitude, e a vida é muito mais. Tanto que ela começa antes daquela estrelinha, né? Por isso nós valorizamos Com tanto a vida certeza. antes da criança nascer, quer dizer, os pais que curtem uma gestação juntos, né? E a vida continua depois que alguém bota aquela cruzinha lá, mas não foi o caso teu. Eu sei que supersticiosos te disseram muita coisa, outros disseram não era a tua hora, e alguém mais isso, mais aquilo, mas você entendeu como Deus tem alguma coisa para mim? Eu estou sentindo certo? Conta essa história. Na verdade, daí eu acordei na UTI, uma confusão. Eu disse, pá, mas eu estava andando de moto, o que aconteceu? Eu estou aqui. Aí comecei a sentir o corpo muito quebrado, duas fraturas expostas, joelho, perna, braço. Depois fomos descobrir a coluna. Então, a surpresa de tudo que aconteceu, e daí, vamos lá, vamos começar a conversar e vamos ouvir as histórias e ver. Mas, de certa maneira, isso tudo começou a acontecer e eu comecei a entender após o efeito da medicação, que era muito forte. Eu muitas vezes estava variando no hospital, e logicamente que não lembro disso, e como eu tive traumatismo craniano também, a minha esposa perguntou para o médico, Dr. Peri, um dos grandes médicos que me ajudou muito, Dr. Peri Sampaio, e se tinha afetado o meu cérebro, se tinha afetado a lógica do pensamento. E o doutor respondeu para ela e foi enfático. Ele disse assim, não, isso é tudo efeito da medicação. Por quê? Porque ele não iria suportar a dor. Ou seja, Sim. imagina, era muito forte a dor, realmente era muitos ossos quebrados, foi muita platina, muito pino, e tá tudo certo, Heitor. Esse é o grande lance, tá tudo certo. Fiquei com algumas sequelas, e tá tudo certo. Na verdade, até em alguma clínica corpus que eu passei, o pessoal adotou, tá tudo certo lá, de tanto que eu falava, tá tudo certo. Eu Então, assim, lembro, o que acontece? eu lembro, Gustavo, que a distância a gente não se viu durante esse período, foi longo, né? Mas a gente se acompanhava pelo Facebook, a maneira como tu vibrava com cada movimento novo que surgia, com cada coisa especial que para algumas pessoas poderia não significar nada, mas
aquele toquezinho, aquela pontinha do dedo, aquela cosquinha debaixo do pé, aquela realidade diferente. Eu notava em ti um brilho sempre no olhar, e quem estava contigo, inclusive os profissionais que te acompanhavam, mas a família querida aí do teu lado também. E isso, com certeza, foi uma lição de vida excepcional para ti. E Nossa, apenas para como tu todos disse, nós o foi. inteiro, mas o aprendizado, né? Com certeza, até porque, tá, então, no momento que eu precisava me transferir de Vacaria, que onde foi meu acidente, e depois eu conheci, inclusive, o primeiro médico que atendeu lá em Vacaria, fiz questão de conhecer ele, e ele veio me visitar aqui na minha casa quando eu fiz a festa de 1 ano de vida. Foi muito gratificante. Todos os médicos envolvidos comigo, tanto os enfermeiros, piloto de ambulância, toda a turma veio. A gente começou no sábado ao meio-dia e foi até sábado à noite comemorando a vida, depois de 1 ano. É emocionante. Mas o que acontece assim, quando eu cheguei, tinha que me remover, porque parece que eles estavam precisando de um médico vascular e lá não tinha disposição, por causa da minha perna, que estava vindo para todo esporte. Nossa, tinha muito dano. Aí, muita chuva também, queriam fazer transporte aéreo, muita chuva, não tinha como. Vamos de ambulância. Ok. Viemos de ambulância de Vacaria para cá. Abaixo de chuva. Chegamos aqui, fomos para uma bateria de exames e daí descobriram que minha terceira e quarta vértebra estava também danificada. Minha medula hoje é cicatrizada. Então, imagina tudo isso que eu passei, e eu digo, bom Deus, foi muito grandioso. Porque eu vim de ambulância de Vacaria para cá com dano na medula, Sem saber. fizemos a cirurgia, fizeram, sem ninguém saber, fizeram a cirurgia da medula. Antes da cirurgia, o médico reuniu minha família, minha esposa, e disseram, olha, nós vamos fazer a cirurgia para a cabeça dele ficar reta. Como assim, a cabeça ficar reta? Não, porque ele é tetraplégico. Ou seja, não tinha mais risco de vida. Aí caiu outro problema, que eu seria tetraplégico. Né? Minha esposa perguntou, mas qual é a chance disso não acontecer? Ele disse, 10%. Dr. Felipe Secchini, neurocirurgião. 10%. Ah, eu não estou sabendo de nada disso, não estou nem imaginando nada disso. Enfim, vamos lá, assinaram, fizeram toda a cirurgia, deu tudo certo. 1 ano depois, quando eu volto para o consultório do Dr. Felipe Secchini, caminhando com uma bengala, ele me disse, Gustavo, agora eu posso te dizer, se eu tivesse que assinar antes da tua cirurgia, tu ficasse com essas sequelas, eu assinaria na hora, porque de cada 4 que a gente faz a cirurgia, se um se levanta da cama, a gente levanta as mãos para o céu. Fui muito abençoado. Heitor, eu fui muito abençoado, graças ao bom Deus. Nossa, fantástico. Eu acho que aí também entra uma outra questão importante quanto à reação da pessoa. No teu caso, à medida que tu foi imaginando, vendo, sentindo como tudo poderia ter terminado, mas como tudo recomeçou, que a gente impacta também as outras pessoas com a nossa história. Por isso eu insisti um pouquinho para que esse novo formato dentro do Viva Bem pudesse, nessas histórias que a vida conta, a gente pegar esse fiozinho que muitas vezes a gente perde. E quando um médico é impactado por uma coisa que ele está tão acostumado de repente a ver, quantas cirurgias não fez, quantas situações não viu, ao ponto de poder dizer assim, olha, desculpa, mas eu não acredito que foi tão rápido. Quer dizer, para ti foi uma eternidade esses 2 anos, mas para ele como profissional, 1 ano, mas foi 1 ano. Uhum. Foi 1 ano, viu, Heitor? Mas olha, realmente, quando eu localizei o médico que fez o meu primeiro atendimento em Vacaria, o Dr. Marcel Martins, localizei ele, a secretária não quis me dar o celular dele, eu disse, não, só quero agradecer. Aí me deu o número do celular dele, eu disse, doutor, se lembra? Eu fui o rapaz que bateu de moto, de frente no caminhão. Me lembro de ti, como é que tu estás? Estou bem, estou caminhando. Diz ele, não. Estou caminhando, sim. Eu disse, estou caminhando e estou te convidando à minha festa de 1 ano de vida. E ele veio de Vacaria. Está me enrolando. Ele veio de Vacaria. Ele veio comemorar a vida comigo. Foi fantástico, foi muito bom.
Legal. E dentro desse astral de cabeça também, é assim, ó, certo momento no hospital deu um desentendimento entre os enfermeiros e enfermeiras e tal, porque vieram nos contar que houve uma certa disputa para atendimento no meu quarto. Por quê? Porque meu quarto era alto astral. E, infelizmente, as pessoas estão num problema no hospital e chegavam em certos quartos, era um clima muito pesado, e no meu quarto era alto astral. Porque as pessoas que frequentavam o meu quarto eram sempre para cima, sempre, eu me emociono, sempre falando muito bem, para vamos lá, vamos para frente. E realmente, esse apoio todo Sim, moral que eu sim, tive da sim. minha família, dos meus amigos, da equipe médica, isso não tem preço. Isso não tem preço. Numa oportunidade, a direção do hospital chamou o doutor Peri e disse: olha, nós vamos ter que restringir a visita ao quarto do paciente. E, e ele disse: só um pouquinho. Foi lá no quarto e disse: Gustavo, as visitas estão te atrapalhando, qual é a situação? Eu disse: não, está me ajudando a passar o tempo. E ele disse: então, segue liberado as visitas. Teve um dia, Toca teve o barco. 24 visitas. E bom demais, isso, esse carinho, foi fundamental para que tudo acontecesse como aconteceu, né? O ambiente hospitalar, principalmente quando você fica muito tempo, ele acaba se tornando algo muito familiar, infelizmente, porque às vezes a pessoa tem que ficar muito tempo, mas por outro lado, a classe médica, enfermeiros, como você citou, que lidam às vezes por muito tempo com pacientes, acabam se admirando como alguns conseguem incluir dentro do seu estilo de vida, ou por causa do seu estilo de vida, encarar a vida com outros olhos, mesmo quando estão sob um limite por tanto tempo como tu ficou, até poder fazer aquela festinha de um ano, né? Eu tenho umas outras perguntinhas Verdade. depois, mas pode contar essa experiência ainda mais um pouquinho das pessoas que você sente que se deixaram impactar também pela tua maneira de ver a vida. E onde está a raiz disso, Gustavo? Essa é a minha pergunta. A raiz disso é, como tu mesmo comentou, né, Heitor? A família, desde o início, uma convivência luterana, evangélica, e com princípios que o meu pai e minha mãe me ensinaram, e a família não todo. Isso, um dia eu perguntei para o pastor Dirceu, que foi me visitar no hospital, disse: pastor Dirceu, eu saí para um lazer, por quê? Por que isso? Por que isso aconteceu? Estava na cama ainda. E ele me respondeu assim: Gustavo, a pergunta não é por quê, é para quê. Para que o Gustavo visse o quê, de que forma e de que maneira que o Gustavo passasse a conviver e a viver, né? Então, realmente, assim, uma grande escola de vida, nossa. Um ano praticamente afastado do meu dia a dia, das minhas coisas, recluso na cama, fazendo fisioterapia de domingo a domingo, 2 vezes por dia, e, e acompanhamento dos profissionais da saúde. Nossa, quantos passaram e me auxiliaram, e a gente via, assim, que todo mundo estava embalado por um objetivo em comum, me levantar, e valeu a pena, né? Hoje eu consigo caminhar, consigo dirigir, correr, não. Jogar futebol, nem pensar, já não jogava antes, né? Agora, o que é correr e jogar futebol se eu posso fazer o É, resto? não, eu tenho vídeo das minhas caminhadas iniciais de primeiro sentar, primeiro conseguir sentar, porque eu ficava deitado. Heitor, eles me deixaram na minha cama, em casa. A minha esposa também preparou um espaço para me receber, porque eles pediram para isso, que ia ser longa a minha reabilitação. Eles me deixaram na minha cama, eu só mexia minha cabeça, não conseguia mexer braço, perna, não conseguia mexer nada. Então, isso começou a assustar, né? E aí é como você falou no início. Daí a gente conseguia o ganho de mexer um braço, segurar uma cuia, ficar sentado, ficar tanto tempo deitado, fiquei 62 dias no hospital. Eu bati, meu acidente foi, eu tinha 108 quilos, saí com 55 no hospital. E o que acontece? Tanto tempo deitado, a própria
a própria coluna, ela não conseguia ficar alinhada para ficar sentado reto. Então, quando começaram a me sentar no sofá, botavam almofadas embaixo dos braços para me deixar alinhado. E a partir daí, depois consegue segurar uma cuia, depois começa a fazer um exercício para ficar em pé, para dar os primeiros passos no andador, depois bengala, depois muleta, daí bengala, e a bengala eu uso até hoje, e depois conseguir sair de casa, fazer hidroterapia. Meu irmão tirava o horário, porque a clínica fica perto da minha casa, fica a 1 quadra da minha casa, ele vinha aqui com cadeira de roda no horário da clínica para me levar para fazer a hidroterapia, com a Lisete lá na Corpus. Então, assim, muita gente envolvida no procedimento para ter esse resultado maravilhoso, né? Eu sou muito grato. Sabe que a minha esposa trabalhava também, então ela tinha esse envolvimento todo, tinha enfermeira no horário comercial na minha casa, tinha um rodízio entre 2 sobrinhos, meu pai e meus 2 irmãos, para dormir à noite comigo, para me dar assistência à noite. E nos finais de semana ficava minha esposa e minhas filhas, né, assim, junto comigo no quarto lá. Então, quer dizer, foi feito toda uma estrutura para um objetivo e, como eu te digo, hoje tudo é alegria. Aquele velho lema, a cada dia melhor, né? E eu tô a cada dia melhor e é assim que eu me sinto. Eu acho importante que você coloque isso, porque a gente sabe que por mais esforço que a gente queira fazer, por mais que a gente seja cabeça boa, otimista, o ambiente é extremamente importante. É igual o testemunho que o pessoal falou do quarto teu lá no hospital. Quer dizer, o próprio pessoal da enfermagem e médicos sabiam que quem vinha lá não vinha para chorar mágoa ou não vinha para lamentar contigo, né? Ah, gurizinho, coitado, quem sabe, tu isso, tu aquilo, não. Quer dizer, cada pessoa que vinha, que entrava naquele quarto, ela vinha com uma palavra boa, porque eram pessoas de boa índole. Eu acho que isso é muito importante quando a gente está cercado de pessoas que a palavra para isso é empatia, quando a pessoa passa a calçar o sapato do outro, para usar uma expressão popular. E eu acho que esses testemunhos que você está colocando aqui, da família, de amigos, de gente que se revezava para isso e para aquilo, eu posso imaginar que isso era uma carga assim, positiva, tremenda, para dizer assim, eu não estou carregando esse meu corpo e essa minha realidade momentânea sozinha. E eu acho que isso é uma lição de vida também, Gustavo. Nossa, com certeza, nossa. Cada momento, cada situação que foi vivida durante esse período de reclusão, vamos dizer assim, total em casa, é, a, a, o simples fato das pessoas virem não fazer nada aqui em casa, mas virem aqui para estar comigo. Alguns amigos, assim, depois eu tive o relato de que estava estressado no trabalho, entrava no carro, ia lá conversar com o Gustavo. Então, quer dizer, bom demais esse carinho, esse estar junto, essa motivação pessoal, né? Então, fantástico, assim. Numa oportunidade, eu fazendo uma hidro, Sim. me chega um médico e começou a olhar aquilo lá, e depois que eu estou me secando, eu estou pronto, né? E o médico não veio e não veio. Daqui a pouco ele veio, daí me examinou, o doutor Peri falou e tal, olhou tudo e foi embora. Aí eu perguntei para minha esposa assim, tá, mas por que ele demorou tanto para vir? Eu disse, ele estava emocionado em ver tu caminhando na água. Né? Então, Esperando quer se dizer, refazer para poder chegar aí e te ver. é Bacana. isso aí. Muito bacana, muito, muito sensacional. Realmente, assim, nesse sentido, a experiência de valorização dos momentos. E isso também é outra coisa, viu, Heitor? Nós dois agora aqui conversando, mesmo virtualmente, significa mais para mim. Eu Sim. passei a viver os momentos mais intensos, entendeu? Cada momento mais intensamente. Eu estou na sala assistindo um filme com a família, olho para a esposa, olho para as filhas, eu me emociono. Eu me Sim. emociono porque
puxa, estou aqui, né? Estou com elas. Eu, Né? Amém? e quando tu fala em falar, aliás, tu sempre foi um cara muito falador, né? E a gente se encontrou em alguns desses momentos. Um dos períodos meus, quando eu estava com a TV Jornal NH, muitas vezes depois do programa do dia, enquanto estava rolando lá na net das 7 às 8 da noite o nosso jornal, eu já estava entrevistando alguém para o dia seguinte. E era o horário em que vocês estavam chegando com uma turminha ali para a Rádio ABC. E algumas vezes, quando eu passava por aqueles vidrões, vem cá, vem cá, vem cá. Era aquela entradinha fugidia de 2 minutos, 3 minutos para dar um papo contigo, com o Fernando e com o pessoal que estava ali. Isso eu posso imaginar que foi algo que passou muitas vezes pela tua cabeça. Será que eu vou conseguir de fato recuperar alguma coisa? Quanto eu vou recuperar? Vale TV, Tarumã, cara, tudo isso que passou a tua vida, né? E agora tu está aí limitado, mas com as possibilidades máximas e dando o máximo de ti. Eu acho que isso que é importante. Essas são histórias que a vida conta, né? Com certeza. Nossa Senhora. A comunicação, eu sempre gostei da comunicação e o Suquinho de Pneu era o programa que a gente fazia com muita irreverência na Vale TV. Bom, primeiro na Rádio ABC e agora na Vale TV a gente está retomando semana que vem, depois de um tempo de pandemia parado, a gente está retomando, voltando também com essa brincadeira, com essa irreverência, porque a gente também pensa que tem tanta notícia ruim, né? E já que a gente pode levar um pouco de bom humor e um pouco de risadas e poder esquecer um pouco as coisas ruins que estão nos rodeando, Sim. também faz bem, né? Faz muito bem. O Fernando, o Tony, amigos de longa data, o Beto Louco, e agora está chegando o Zambrano também. É muito bom fazer a comunicação e Tarumã, fiquei 9 anos fazendo a locução lá no Rádio Tarumã, e antes disso tudo, teatro com o Tony, sempre na veia humorística, né? Sim. Para se soltar um pouco, né? A verdade é essa. O objetivo no teatro, quando estava eu e o Tony, era fazer o pessoal rir. O objetivo era fazer o público rir, o pessoal e o público ria, e isso era muito gostoso. É um humorismo com conteúdo, com uma brincadeira sadia. Eu acho que isso é bacana, porque, É. infelizmente, muitos humoristas acabaram entrando na onda de simplesmente fazer, ou era ligado a sexo, ou a piada sem graça, ou coisas desse tipo. E vocês vinham com um papo, vamos dizer assim, para muitos, assim, uma brincadeira boba, furada, né? Mas a maneira como É. vocês se encontravam e falavam, aquele estúdio, eu acho que vai começar a acontecer agora de novo, quando vocês voltam da Vale TV, ele vibra junto, porque é uma alegria que vem de dentro. Eu posso imaginar que no teu caso, uma alegria dobrada ou redobrada ou triplicada depois de tudo que tu passou, né? Nossa, com certeza, com certeza. É bom poder fazer isso, é bom poder conversar com as pessoas, é bom poder testemunhar a situação, né? Tanto que nem uma vez não tinha que fazer, vamos medir a minha cicatriz, então. Vamos ver quanto eu tenho de cicatriz. Aí pega uma régua, vamos medir a cicatriz. Eu não tinha menor, Eduardo. Eu tinha 1,22 m de cicatriz, é uma pessoinha, né? Então, eu dizia lá no quarto no hospital, disse, não vejo a hora de começar a fazer piada e poder rir disso, porque isso vai fazer bem para mim, né? Tanto é que eu tenho uma coisa ruim que eu não tive mais partes íntimas depois do meu acidente, tive partes públicas, né? Todo mundo mexeu em mim. Então Não são tinha mais coisas o que assim que esconder. então são coisas assim que realmente era o momento de tu pensar e rever e valorizar os momentos, né? Isso aí é justamente viver intensamente e obrigado pela oportunidade do momento. Né? É. Esse é o fato. Eu tenho um amigo meu que tá no hospital e a gente tem mandado energias positivas, tem mandado orações e sempre que eu posso eu tenho dito para ele assim: a cada dia melhor. E esse é o foco. Cada dia melhor, para que as nossas vidas sejam menos pesadas.
nesse momento tão pesado, tão difícil, né? Gustavo, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal que te conhece, e quem não conhecia, conhece agora o Gustavo, depois de tudo que passou, e a vida nos ensina. E eu quero te agradecer por partilhar, abrir o coração de maneira tão simples, mas profunda, com tudo aquilo que tem sido a tua vida, mas esse sentimento, esse espírito de gratidão e de dizer, vamos olhar com um olhar fixo naquele que não nos deixa caminhar sozinhos. Há pessoas que vivem do passado, sempre se queixando porque a vida não foi boa, há aqueles que vivem flutuando, sempre pensando só um dia, mas eu acho que você coloca um estilo de vida importante aqui, cada dia por sua vez e da melhor maneira possível, e esta é uma lição para se viver bem. Gustavo, muito obrigado. Uma palavra final que queiras deixar para o nosso pessoal? Como a gente falou, nesse momento tão difícil, acalenta, né, os corações dos ouvintes e internautas, e muito obrigado pelo dia de hoje e por nós estarmos juntos aí, tá bom? Um grande abraço a todos e até breve. Obrigadão, Gustavo, a gente vai se conversando, outras vezes surgirão, mas obrigado por ter feito este testemunho tão bacana, e são histórias que a vida conta. Esperamos que a conversa de hoje tenha sido proveitosa, inspiradora e motivadora, e assim será a cada semana. Estaremos nas sextas-feiras à noite, às 20 horas, lhe trazendo um podcast inédito. Mas, se você não puder assisti-lo na sexta-feira à noite, não faz mal. Você pode ver e ouvir quando quiser. Basta acessar os nossos canais, o YouTube, nosso Facebook, o nosso Instagram e também o nosso site vivabem.inf.br. Até a próxima semana.